Jaya Radhe, Jaya Nityananda. Jaya Nityananda, Hare Krishna. Então, Tulasi, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Senhor Nityananda. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o conhecimento que você tem do Senhor Nityananda. Então, Jaga, o conhecimento que nós temos hoje, né, que o embasamento do conhecimento foi através de Nityananda, quer dizer, que ele, com a devoção, né, com toda a bagagem que ele já veio, né, com essa predisposição de trazer para todos os seres viventes, né, os condicionados naquele período que ele esteve, né, conosco, né, passar esse conhecimento, e ele passou de forma bela, e nós estamos aqui hoje com tudo isso que você nos ensina, né, com todo essa consciência, né, consciência de Krishna, né, dos Vedas e tal, através dele, é assim que eu sei. Muito bem dito, Tulasi. O Senhor Nityananda, ele é Guru Tattva. Ele é o mestre. Você está apresentando o Senhor Nityananda aqui como o mestre. Sim. O mestre espiritual, aquele que está trazendo o conhecimento. Então, o conhecimento sobre o mestre espiritual é o conhecimento de toda a realidade, de toda a existência. Tudo que existe está contido no conhecimento do Senhor Nityananda. Abrange toda a realidade. O Senhor Nityananda, ele é dito como a expressão de Sat, existência. Nós temos Sat, Chit, Ananda, como os componentes da realidade espiritual. Ao passo que o mundo material ele é composto dos 5 elementos, acrescentados de mente, inteligência e falso ego. Isso compõe o mundo material. Mas o mundo espiritual, ele não é composto desses elementos. O que compõe o mundo espiritual é Sat, quer dizer existência. Quer dizer, existência significa verdade. O que não é existente é mentira. O que é existente é verdade. Então, o mundo espiritual é feito de verdade, de existência real. Chit, consciência, que observa. E Ananda, que experiencia a bem-aventurança. O Senhor Nityananda é a potência Sat. A potência de existência. Isso é Guru Tattva. Nós temos Sandhini, Samviti e Ladini. Samviti Shakti é a potência do Guru. Sat. Ele está manifestando a existência. Então, Nityananda Prabhu, ele possibilita que o mundo espiritual exista e o mundo material exista. O Senhor Nityananda, ele não é apenas um personagem histórico que apareceu nesse mundo há 500 anos. Ele encarnou aqui há 500 anos, mas ele já existia antes e continua existindo eternamente. O Senhor Nityananda é descrito como Bhakta Swarupa. Então, Swarupa significa a essência de alguém, ou a personalidade de alguém. Então, Nityananda, ele está revelando a nossa Swarupa, a nossa real identidade. Quando ele desce aqui nesse mundo, ele vem pela sua própria compaixão para libertar o mundo da ignorância.
e ensinar o caminho da sua verdadeira identidade, da recordação divina. A minha memória divina eu preciso despertar. Então, Nityananda, ele vem como aquele que nos desperta. No sonho, eu estou sonhando que eu sou um advogado, que eu sou um juiz, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu sou um mendigo, eu sou um rei no meu sonho. Mas Nityananda me acorda e ele diz, tu és um ser bem-aventurado, eterno, não nascido e sempre existente. Está além da criação, do que é criado. Não existe nada que possa ser criado. Tudo existe em mim. E você é meu. O Senhor Nityananda está nos dando a nossa Swarupa, a nossa identidade eterna. E ele está tirando a ignorância. Ignorância de quê? De quem sou eu. Eu estou pensando que sou algo que eu não sou. Nityananda vem trazer Swarupa. Esse é o significado de Nityananda Swarupa. Ele está revelando o meu ser verdadeiro como eternamente bem-aventurado. Está dizendo, você não é um sofredor que está sentindo as dores de ter um corpo material. Você é um ser eternamente bem-aventurado e você tem um corpo espiritual que não é diferente do seu verdadeiro eu. Esse corpo material é diferente do seu eu, mas o seu corpo espiritual é sua Swarupa eterna. Então, Nityananda encarnou há 500 anos para estabelecer uma sucessão discipular, uma sucessão de conhecimento para ser transmitido essa mensagem. Então, ele estabelece aqui nesse mundo uma tradição. E, através dessa tradição, ele abençoa o universo inteiro, porque a sua mensagem fica reverberando. É claro que o Senhor Nityananda assume diversas formas, diversas encarnações. Sempre que for necessário, ele irá vir. Então, é dito que no início, quando o mundo material vai se manifestar, o ciclo do tempo vai se iniciar, o Senhor Nityananda já existe, antes do ciclo do tempo começar. Quando vai começar o ciclo do tempo, o Senhor Nityananda penetra o universo material na forma de Ananta Shesha. Ananta Shesha é aquela serpente de 1000 capelos, que tem muitas cabeças. Essa serpente, ela simboliza a Kundalini, ou a força viva do universo. Então, é através da serpente Ananta, Ananta significa ilimitado. Quando o ilimitado penetra o universo material, o universo pode passar a existir, porque, veja bem, o mundo material ele é existente de verdade. Quando a gente diz ele é ilusório, não quer dizer que ele não exista. Ele existe, mas ele existe aparentando ser algo que ele não é. Parece que o universo material está separado de Deus, mas ele não pode estar separado de Deus. Porque tudo que existe, existe no Senhor Nityananda, pela bênção do Senhor Nityananda. O que não existe é mentira. Né? Que é, o Senhor Nityananda é a realidade, então ele entra como Ananta. Ananta é a serpente cósmica, a Kundalini. Cada um de nós temos uma serpente na nossa coluna. Nós, quando o útero é fecundado pelo sêmen, a primeira coisa que começa a desenvolver é a coluna. As vértebras da sua coluna começam a se desenvolver para formar o corpo. Então, a primeira que vai desenvolver no universo é a serpente cósmica, Ananta, o ilimitado. É nessa serpente que o Senhor Vishnu irá descansar. Ali ele vai se deitar. Então, para receber Vishnu, o mantenedor do universo, dentro do universo, para que seja possível a existência do universo material, o Senhor Vishnu
se deita na cama de Ananta. E essa cama de Ananta é o Senhor Nityananda, é Guru Tattva. É uma porção plenária do Senhor Nityananda. É uma expansão dele. Uma expansão que ele veio do mundo espiritual e apareceu aqui. Então, essa é a primeira encarnação do Senhor Nityananda. Não quer dizer que o Senhor Nityananda apareceu só há 500 anos. Ele vem sempre. Sempre que for necessário, o Senhor Nityananda virá. O Senhor Nityananda, ele vem no corpo de um devoto que desperta o seu prema por Gauranga. Aquele que despertar amor por Gaura será a manifestação direta do Senhor Nityananda. Porque o Senhor Nityananda é o repositório de todo amor por Gaura. Gauranga só existe devido à bênção do Senhor Nityananda. Devido ao amor do Senhor Nityananda, à graça dele, à compaixão dele. Então, o Senhor Nityananda, ele está criando a realidade. Ele está fazendo a cama para o Senhor Vishnu poder existir ali deitado. E através da sua respiração, milhares de universos saem dos poros do corpo do Mahavishnu. Quando o Senhor Vishnu coloca o ar para fora, os universos saem dos seus poros. Quando o Senhor Mahavishnu puxa o ar, os universos permeiam novamente dentro do seu corpo. Enquanto isso, o Senhor Ananta Shesha está sustentando Vishnu para ele ter o seu sono místico. Então, Ananta, quando os universos saem de dentro do corpo do Mahavishnu, o Mahavishnu, ele entra novamente dentro de cada universo, não é assim? Da mesma forma, o Senhor Ananta Shesha entra junto com o Senhor Vishnu dentro de cada universo. Aonde o Senhor Vishnu vai, Ananta acompanha, ou melhor dizendo, Ananta vai na frente. Nityananda está na frente, e aí o Senhor Vishnu pode ir, o Senhor Krishna pode ir, depois que Balarama for. Balarama é o irmão mais velho de Krishna. Ele é Nityananda. Nityananda é Balarama. Balarama encarnou nesse mundo há cerca de 5.000 anos. Só um segundo. Há cerca de 5.000 anos, o Senhor Krishna esteve nesse mundo, e antes dele nascer, nasceu o Senhor Balarama, abrindo o caminho. Porque antes de Deus se manifestar, a primeira manifestação divina é o mestre espiritual. O mestre espiritual, ele vai aonde Deus não vai. Gauranga, veja só, ele é como o sol, e Nityananda é como a lua. O sol nunca pode ir à noite. Aí o Senhor Nityananda vai. No canto mais recôndito do nosso coração, aonde a presença de Deus não chega, o Senhor Nityananda permeia como uma luz brilhante de conhecimento. Isso é Guru Tattva. O Guru, ele vai até onde a gente está. Seja lá no inferno, seja nos mundos terrestres, seja nos mundos celestiais. O mestre espiritual, ele vai até onde você precisa que ele vá. Ele vai atrás de você. E ele vai dizer: aceite o método de devoção. Aceite a fé que existe dentro do seu coração. Cultive essa fé. Acredite na verdade que se manifesta em você. E dessa forma, você irá se lembrar de quem você é. O Senhor Nityananda vai fazer qualquer acordo. Ele vai fazer barganha para que você aceite o santo nome de Deus. Ele irá dizer: se você aceitar o nome de Deus e começar a cultivar a sua fé, eu mesmo me tornarei seu servo. Eu farei o que você quiser. Eu posso varrer sua casa. Então, o Senhor Nityananda, ele é o guru, ele aparece na forma de um devoto que vem até a mim e me traz uma mensagem. Ele aparece na forma de um animal que, ao aparecer diante de mim aquele comportamento, me traz um ensinamento. Não é verdade? Observando a natureza, nós podemos tirar vários ensinamentos. Se você conseguir tirar
o ensinamento de uma lagarta que forma um casulo e sai como uma borboleta, você estará recebendo a misericórdia de Nityananda. Se você conseguir compreender o mistério dessa mensagem que a natureza está te dando. A lagarta, ela vai se fechar num casulo. E ali ela vai começar a meditar na forma da borboleta. E aí ela vai se tornar uma borboleta. O Senhor Nityananda está dando essa mensagem. Né? Ele está dizendo, mas se você não puder fazer isso, você faz aquilo outro. Então, quando Nityananda e Gauranga encarnaram em Navadvipa há cerca de 500 anos, eles estabeleceram a sua missão de trazer esse conhecimento de quem sou eu. Então, eles fizeram procissões da rua, cantando o mantra do santo nome para despertar fé no coração das pessoas. Quando o Senhor Gauranga fazia esse movimento, o Senhor Gauranga distribuía amor divino a todos aqueles que desejavam receber o amor. Bastava que você ouvisse o Senhor Gauranga dizer Hari, Hari, e você estava em êxtase. Se você quisesse receber, ele só bastava dizer Hari Bol, você começava a cantar Hari em grande êxtase. Não precisava nem ter o abraço. Bastava ouvir o som da voz de Mahaprabhu dizendo Hari, Hari. Mas o Senhor Gauranga, ele distribuía para aqueles que desejavam. Ele dava amor. Porém, aqueles que não desejavam, o Senhor Gauranga não incomodava. Aí, um dia, logo no início da missão, Mahaprabhu estava começando o seu movimento de Sankirtana em Navadvipa. Eram todos muito jovens. O Senhor Chaitanya tomou sannyasa com 24 anos. 24 anos. Mas, antes disso, ele realizou inumeráveis passatempos que são impossíveis de serem descritos. Porque ele fez maravilhas. O tempo que ele passou em Nadia se expandiu. Não foi apenas 24 anos que ele ficou na terra de Navadvipa, sua terra natal. Aquele tempo era como dias cósmicos, noites cósmicas, aonde todos os devotos eram levados para os reinos divinais e estavam fora do tempo e do espaço. Eles eram transportados para a dimensão do amor puro. Ali, naqueles dias, ainda não havia chegado o Senhor Nityananda. Mahaprabhu, quando ele nasceu, a mãe dele já tinha um filho que era grande. Devia ter uns 24, por aí. Quando Mahaprabhu nasceu. Quando Mahaprabhu nasceu, o irmão dele mais velho, que chamava Vishwarupa. Então, Vishwarupa resolveu tomar sannyasi, seguir seu coração, e abandonar a vida familiar antes de se casar. Então, ele saiu na calada da noite. E no outro dia, nenhum membro da sua família poderia encontrar aonde estava Vishwarupa. E a mãe dele, de Mahaprabhu, ficou com o filho recém-nascido, que era Chaitanya, e Vishwarupa havia partido. E apenas Gauranga podia alegrar o coração da sua mãe. Mas ele via como a mãe dele sofria, ele crescia e a mãe dele sempre chorava com saudades do seu filho, que ela não sabia para onde tinha ido. Ela sabia que ele tinha tomado sannyasa, mas não sabia onde ele estava, qual era o lugar que ele estava. Então, uma vez, quando Mahaprabhu era bem pequeno, devia ter uns 5 anos, ele viu a mãe dele chorando, e ele sabia que era por causa do irmão. Aí ele chegou, sentou no colo da mãe, enxugou as lágrimas dela, segurou no queixo dela e disse: mamãe, eu vou trazer o meu irmão de volta para casa. E aí a senhora nunca mais vai chorar. Quando a mãe dele ouviu aquilo consolou o coração dela. Mas ela não acreditou que era verdade.
ela só deu uma risada e viu como o amor do filho dela, ali, o Nimai, era tão bonito. E o tempo passou, Nimai cresceu, virou Chaitanya, começou seu movimento de Sankirtana em Navaduipa, e todos os devotos estavam em êxtase, cantando, dançando em Sankirtana, e distribuindo prema para quem queria. Um dia, bateu na porta da casa de Adwaita Acharya. Adwaita Acharya era o mais velho dos membros ali daquela comunidade. Era o guru da mãe do Senhor Chaitanya. E foi ele que invocou o nascimento do Senhor Chaitanya. Mãe Sati havia perdido 7 filhos antes, perdão, 6 filhos antes do Senhor Mahaprabhu nascer. Todos aborto. Foi a Adwaita Acharya que fez orações e fez com que a personalidade de Deus nascesse no ventre dela. Através das orações de Adwaita Acharya. Então, Adwaita Acharya era o mestre. Bateu na porta dele. Ele abriu e ele viu um jovem dourado, muito bonito, muito forte, todo vestido de azul e trazendo um arado. Um arado é uma ferramenta que se usa para arar a terra, para fazer a plantação de grãos. Essa é uma arma do Senhor Balarama, a qual ele destrói os demônios. Ali estava, e também é a ferramenta dele de trabalho no coração dos devotos, porque Balarama é Guru Tattva. Então, ele apareceu vestido de Balarama, e quando a Adwaita abriu a porta, ele disse: aqui é Vrindavana, aonde fica... Aliás, ele perguntou assim, aonde fica... Por favor, boa tarde, eu queria saber aonde fica a casa de Nanda Maharaj, aonde eu posso encontrar o meu irmão Krishna. Aí a Adwaita olhou para ele e percebeu que ele estava vestido de Balarama, que ele estava falando aquilo, e ele pensou que fosse um louco, ou talvez um artista. Aí ele olhou e disse assim, olha, a casa de Nanda Maharaj fica em Vrindavana. Você está em Navaduipa. Aí ele disse, ó, e como eu faço para chegar em Vrindavana? Me disseram que Vrindavana era aqui. Aí ele disse, não, para chegar em Vrindavana, você tem que ir margeando o Ganges, até o encontro com o Jamuna. Quando você chegar lá no encontro com o Jamuna, aí você vai pegar o Jamuna e vai seguir ele, aí você vai bater em Vrindavana. Aí o senhor Nityananda disse para o senhor Adwaita, ó, muito obrigado pela informação, já estou indo. Pegou a margem do Ganges e seguiu conforme a Adwaita falou. Aí, mais tarde, eles estavam reunidos com o senhor Chaitanya, Srivasa e todos os devotos. Então, eles estavam conversando e aí foi contada essa história. Olha, bateu na minha porta hoje um devoto vestido todo de Balarama, parecia um louco perguntando onde era a casa de Nanda Maharaj. Aí, na mesma hora, o senhor Goranga se levantou e disse, onde ele está? Aonde ele está? Aí a Adwaita disse, eu mandei ele para a margem do Ganges. Não, esse aí é o meu irmão, vamos todos atrás dele. Todos os devotos saíram à procura do senhor Nityananda e foram buscar em todas as partes. Quando o senhor Chaitanya finalmente conseguiu encontrar o senhor Nityananda, às margens do Ganges, ele olhou e disse, Baia! Aí o senhor Nityananda olhou para ele e disse, irmão, há quanto tempo eu estava te procurando? Finalmente, você veio. E eles se abraçaram. E todos os devotos contemplaram o encontro de Krishna e Balarama. Aqueles que estavam ali puderam perceber que era o abraço de Krishna e Balarama. A encarnação anterior deles. Krishna e Balarama, o irmão mais velho dele, que vieram há 5.000 anos, novamente vieram à Terra. E estavam agora desfrutando de passatempos em Navaduipa. Ele disse, mas você está aqui agora, né? Não, Navaduipa agora é Vrindavana. Vrindavana veio para cá agora. Agora Vrindavana fica aqui.
em Nadia. Porque aonde eles estão, ali está a sua morada sagrada. Então, começou-se o movimento de Sankirtana com o Panchatattva completo. Aí foi quando fechou os 5 membros do Panchatattva e o seu movimento de Mahasankirtana iniciou-se de uma forma ainda mais poderosa. Como foi dito anteriormente, o Senhor Gauranga dava prema bhakti a todos que desejavam receber. Aí o Senhor Nityananda disse, mas aqueles que não querem não podem ficar de fora. Quando eu convencer aqueles materialistas mais pecaminosos, que nada desejam do amor a Deus, quando eu convencê-los a beberem o néctar da imortalidade e dançarem em êxtase o santo nome, então o meu Mahaprabhu se tornará conhecido como a encarnação mais misericordiosa de todas de Deus. Vai superar Krishna, vai superar Rama. Ele se tornará a melhor e mais misericordiosa forma de Narayana. Então, o Senhor Nityananda, ele estava enlouquecido, porque Nityananda, ele, sendo Balarama, Bala significa força, e Rama significa prazer. Ele tem prazer em manifestar a força, o poder de Deus. Ele está imerso em manifestar o poder de Krishna. Então, Balarama, ele se uniu à irmã mais jovem de Shri Radha, Ananga. Ananga Manjari é a doçura de Radharani condensada milhões de vezes. Ninguém pode compreender o mistério de Ananga. Ananga é como Ananta. Ananta é o ilimitado. E Ananga é o desejo, a paixão que nunca conhece satisfação. É a sede sempre crescente do amor. É o que faz Radha e Krishna desejarem se unir uma e outra vez. E ainda assim permanecerem separados, para intensificar o desejo de um pelo outro. Então, quando Ananga e Balarama se uniram num abraço amoroso, apareceu a forma de Nityananda, porque Nityananda é a união de Balarama e de Ananga. Ele não é Balarama sozinho. Em si mesmo, ele é Balarama e é Ananga. Então, ele enlouqueceu. Ele era o Avaduta. No momento que Mahaprabhu abraçou Nityananda e encontrou com ele, ele disse, meu irmão, a nossa mãe sente muita saudade de você. Venha, eu vou te levar até onde está nossa mãe. Eu vou te trazer de volta para casa. E aí o Senhor Chaitanya, segurando pela mão, levou o Senhor Nityananda até a casa de Mãe Sati. E disse, mãe, eu disse, eu iria trazer meu irmão de volta. Quando Mãe Sati veio de dentro, correndo, olhou para Nityananda, quando ela viu Nityananda, ela não viu Nityananda, ela viu Vishwarupa, o seu filho que havia partido. A forma que Nityananda manifestou para ela era a forma do filho dela. E ela o abraçou, o beijou e o banhou com suas lágrimas. Ela lhe trouxe uma refeição e o mimou. Encheu sua barriga de prachada. E o pôs para descansar enquanto o abanava. Mãe Sati ficou com o seu coração em redobrada alegria, pelo encontrar o seu filho que há muito não via. Mas como assim que Nityananda é o irmão de Mahaprabhu que havia deixado lá, o filho de Mãe Sati? É dito que Nityananda, ele nasceu na vila de Ekachakra, que fica em alguma outra parte da Bengala, um pouco distante dali. Quando o Senhor Nityananda apareceu nesse mundo, podia-se ouvir o rugido do leão do amor a Deus, ecoando dos 4 cantos, porque ele estava anunciando a mensagem de Deus. Quando Nityananda cresceu um pouquinho, era um menino, ele só brincava dos passatempos de Ramachandra e Lakshmana.
ele ficava encenando os passatempos do Ramayana com seus amigos. E uma vez ele estava brincando que era Lakshmana. Na história do Ramayana, da batalha contra o demônio Ravana, Lakshmana foi ferido por uma flecha. E foi preciso que Hanuman fosse buscar as ervas dos Himalaias e voltar com elas para o sul da Índia para dar e salvar a vida de Lakshmana. Então, na brincadeira, Nityananda era Lakshmana e foi flechado. No momento que ele foi flechado, ele caiu no chão e começou a ferver em febre real. Os meninos ficaram, nossa, como Nityananda está? Aí ficaram todos preocupados, chamaram os pais, todo mundo ficou tentando tratar do menino, ele parecia muito doente. Às vezes acordava meio que delirando, e às vezes desmaiava. Ele ficou na mesma condição que Lakshmana, até que ninguém sabia mais o que fazer. Aí o menino teve a ideia. Nós estávamos brincando. Se o Hanuman for buscar as ervas e trouxer, então ele voltará a viver. Aí o menino, que era o Hanuman na brincadeira, foi até onde estavam os Himalaias, na brincadeira deles, que eles haviam dito aqui, vai ser os Himalaias, ele voltou voando, trouxe as ervas, colocou na brincadeira, e o senhor Nityananda voltou e ficou saudável, bonzinho. O nome dele era Kuvera. Ele nasceu com esse nome. Nityananda não era o seu nome de nascença. Nityananda é o seu nome que ele recebeu de iniciação espiritual. Ele nasceu, ele era chamado Pequeno Kuvera. E aí o senhor Nityananda cresceu nessa atmosfera devocional. Um dia, chegou na casa dele um santo sannyasi que estava peregrinando pela Índia. E é normal que chefes de família religiosos recebam o sannyasi na sua casa por 2 ou 3 dias. E depois o sannyasi parte seguindo viagem. Ali Vishwarupa bateu na porta e pediu hospedagem na casa daquele Brahmane, que era o pai de Nityananda. Então, Suryadasa recebeu Nityananda, recebeu Vishwarupa. Vishwarupa era o filho de Mãe Sati, que havia saído e tomado sannyasi. Ele ficou ali 3 dias, mas esse sannyasi se apaixonou pelo filho, né? Ficou muito em êxtase com a presença do pequeno Nityananda, o pequeno Kuvera. Ele era só uma criança, mas ele estava comovido com aquela criança. E ele ficava o tempo todo brincando com ele, conversando sobre os diversos passatempos das encarnações de Deus. E aquele sannyasi ficou muito comovido com o Kuvera. E aí acabou que a hospedagem dele se estendeu, e foi se estendendo, e foi se estendendo. Até que um dia ele chegou para o pai do senhor Nityananda, que era Kuvera na época, né? Aí ele falou, eu estou indo embora. Chegou o momento de eu partir. Então, o Brahmani disse para ele, eu não posso suportar a separação de você, Vishwarupa. Eu quero te dar alguma coisa. Você vai estar levando minha própria vida, mas eu quero te dar o que você me pedir. Por favor, peça uma doação. Aí ele disse, eu não quero pedir nada para você. Aí o pai dele continuou insistindo, por favor, peça, por favor, me abençoe. Me dê o direito, me diga alguma coisa que você deseje, qualquer coisa. Ele insistiu tanto que ele disse, eu peço então o seu filho, para que o seu filho venha comigo. No momento que ele disse isso, o pai dele congelou o coração. A mãe saiu desesperada lá de dentro, ouviu a conversa e saiu, não, pelo amor de Deus, não leve meu filho. Mas eles não podiam voltar atrás da palavra. Eles eram devotos muito amorosos. Eles sempre diziam a verdade. Mas eles sentiram a dor da separação do filho e do sannyasi. Naquele momento, o sannyasi Vishwarupa puxou da sua sacola, da sua bolsa, uma deidade que ele havia esculpido do senhor Nityananda e colocou no altar. Quando os pais viram, eles ficaram encantados com a deidade e tiveram a visão divina da forma espiritual do senhor Nityananda, compreendendo a natureza mística do seu filho. Eles começaram a adorar aquela deidade, oferecer lamparina, incenso, boga, e o tempo inteiro se estabeleceram naquela adoração. Enquanto isso, Vishwarupa e Kuvera foram embora, pegaram a estrada.
e começaram a peregrinar por toda a Índia. Ele levou o Senhor Nityananda para todos os locais sagrados. Em algum ponto, durante essa peregrinação, provavelmente ao chegar próximo a Navadvipa, o Senhor Nityananda e o Senhor Vishwarupa se fundiram um no outro e se tornaram um só. Vishwarupa entrou dentro do corpo de Nityananda e eles se tornaram apenas um. Esse é o significado das expansões de Nityananda. Nityananda, como Balarama, ele primeiro se expande nos Chaturbhuja, para que haja a manifestação de todos os mundos aonde Deus aparece. No reino espiritual tem incontáveis planetas Vaikunthas. Para manifestar esses planetas, primeiramente Balarama, ele se expande em 4, que é Sankarsana, Aniruddha, Pradyumna e Vasudeva. Todas essas 4 expansões, elas são manifestações do Senhor Nityananda, do Senhor Balarama. Quando Vishwarupa entra no corpo de Nityananda, significa que todas essas expansões pertencem ao corpo de Nityananda. Nityananda é a forma completa, da qual todas emanam. Toda a realidade emana, inclusive todos nós. Se diz que Radha se expande em Krishna. Depois Krishna se expande em Balarama. E Balarama se expande em todos os seres existentes. Todos nós viemos do corpo de Balarama. Se você existe, está no plano da existência, é Balarama. Ele é a manifestação da existência. Então, Balarama de se une a Ananga e aparece na Terra como Nityananda. Nityananda chegou em Navadvipa e o Panchatattva se formou. 5 elementos estavam formados. Agora, os nossos 5 sentidos nos possibilitam desenvolver uma relação com Deus. Através dos 5 sentidos materiais, do Panchatattva, dos 5 elementos, nós podemos desenvolver uma relação com Deus. Fazer oferenda. Utilizar os nossos sentidos, a língua em cantar o santo nome. Os olhos em contemplar a bela forma de Deus. Os ouvidos em ouvir suas glórias. O tato em tocar seu corpo. E o paladar em saborear sua prachada. Então, o Panchatattva começou o movimento de Sankirtana, e o Senhor Nityananda pensou, se eu convencer as pessoas mais caídas que não a querem aceitar o amor divino, o Senhor Gauranga será ainda mais misericordioso. Então, Nityananda começou a pregar para as pessoas mais pecaminosas. Ele ia atrás daqueles que tinham a pior fama. Aquelas pessoas que eram cruéis com seus pais. Aquelas pessoas que maldiziam sua própria mãe. Aqueles assassinos, estupradores, ladrões, pessoas de baixa classe, que ninguém dá nada, que ninguém quer perto, que só faz o mal aos outros. Essas pessoas, o Senhor Nityananda batia na porta e dizia, irmão, aceite o santo nome de Goura, cante Goura, eu serei seu servo. A pessoa dizia, saia daqui, seu maldito, imprestável, crente miserável. Saia daqui, saia da minha porta. O Senhor Nityananda dizia, por favor, aceite. E começava a rolar em grande êxtase no chão. Aceite, e chorava como uma criança, implorando pela misericórdia de Deus no coração daquela entidade viva condicionada. Então, o Senhor Nityananda ficou conhecido como um louco, um avaduta. Uma vez, ele foi atrás de 2 assassinos, Jagai e Madai, muito pecaminosos. Eles haviam cometido as maiores atrocidades com as mulheres. E aí, o Senhor Nityananda pediu que eles aceitassem o nome de Goura. Nesse dia, ele estava com o velho Haridasa. Haridasa era um homem de muita fé.
Haridasa era muçulmano, mas professava a fé que seu coração estava lhe chamando. Então, ele cantava o santo nome de Cristo. E ele era açoitado por muçulmanos. Muitas vezes ele foi perseguido por muçulmanos e tolerou com muita paciência, com muita fortaleza, todos os insultos. Mas quando Nityananda chamou ele para transmitir a misericórdia a Jagai Madai, Haridasa disse: Nahi, eu não vou, esses homens são muito perigosos. De alguma forma, o senhor Nityananda convenceu Haridasa e Haridasa foi com ele. Quando Jagai Madai ouviram a proposta do senhor Nityananda de aceitar o santo nome de Goura, eles jogaram uma pedra na cabeça do senhor Nityananda e ele começou a sangrar. Naquele momento, Haridasa ficou muito aflito e disse: "Oh, meu Goura!" E aí, na mesma hora, Gouranga apareceu misticamente como um grande sol brilhante e manifestou-se com a sua chakra, seu Sudarshana Chakra, o disco do tempo giratório, uma arma do Senhor Vishnu, pronta para cortar a cabeça dos dois pecadores. Naquele momento que o Senhor Nityananda viu isso, ele disse: "Meu Senhor Gouranga, por favor, ouça a minha oração. Esses dois homens pecaminosos são demônios comuns nessa era de Kali. Na verdade, todas as pessoas da era de Kali têm a propensão a chegarem tão baixo quanto esses dois, ou ainda mais. Meu Senhor, se você matar esses dois, você terá que matar todos os outros, e não sobrará uma só ser vivo. Sua missão de dar misericórdia aos seres vivos jamais será cumprida. Meu Senhor, por favor, ouça a minha oração. Perdoa esses dois. Você não deve matar as pessoas, mas transformá-las em devoto. Concede tua graça, você está no coração de todos. Ao ouvir essa oração, essa súplica, pela proteção deles mesmos, esses dois pecadores foram tocados pela graça de Nityananda. E imediatamente caíram ao solo e joelho com as suas cabeças no chão, chorando, arrependidos, pedindo perdão ao Senhor Nityananda. Com um simples toque, o Senhor Chaitanya fechou a ferida da cabeça de Nityananda e todos dançaram em grande êxtase. Jagai e Madai se tornaram grandes divulgadores da graça de Nityananda. Talvez um dos seus maiores discípulos. Até hoje são adorados como santos e fundaram templos que são abertos, que ainda estão abertos em funcionamento ainda hoje na terra de Navadvipa. O Senhor Nityananda prometeu que iria salvar o maior dos pecadores. E assim ele está fazendo. Ele está fazendo porque 500 anos depois do seu aparecimento, Tulasi, a misericórdia do Senhor Nityananda chegou para esse pecaminoso Jagadananda. Esse pecaminoso Jagadananda foi salvo pelo santo nome de Goura, pela graça de Nityananda. Nityananda Prabhu ficou revoltado quando o Senhor Chaitanya tomou sannyasi. Ele não queria ver o seu amado Senhor perambulando por aí como um mendigo. Então ele quebra a danda do Senhor Chaitanya em 3 pedaços. É dito que o significado do Senhor Nityananda ter quebrado a danda do Senhor Chaitanya em 3 pedaços e jogado no Ganges. Você sabe o que é a danda, Tulsi? É um instrumento, eu conheço, é isso? É aquele instrumento compridinho? Você já viu o sannyasi com bastão, andando com bastão? Já. Eu tenho até... Aqui, peraí. Esse bastão de Prabhupada. Né? Prabhupada anda com a danda. Essa aqui é a danda do renunciante. É o cajado do mestre. Né? É o cajado do mestre. O senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele tomou sannyasa da escola de Shankaracharya, que chama Ekadanda Sannyasa. Quer dizer que o sannyasa que tem uma única danda.
quer dizer que ele tem apenas um propósito. E esse propósito é Deus. Quando o Senhor Nityananda quebrou em 3 pedaços, o Senhor Nityananda, ele manifestou que Deus tem 3 aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan. O Ekadandi Sannyasi, ele alcança Deus da forma impessoal, mas Nityananda estava dizendo que nós não vamos parar no impessoal, nós vamos adiante. O impessoal, a realização impessoal, me impede de realizar serviço. Para poder prestar serviço, eu preciso conhecer Deus nos seus 3 aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan. Porque Nityananda, ele é a bem-aventurança do serviço. Nityananda é a eterna felicidade de servir. Ele está sempre servindo o Senhor. Ele serve Deus em todas as formas. Ele é a roupa, a sandália, toda a parafernália necessária, como prato, copo, que é usado no serviço a Deus, um instrumento como esse que você se lembrou, todos os instrumentos musicais, tudo que é usado no serviço devocional, a parafernália do altar, tudo isso é uma manifestação de Nityananda Balarama. Então, ele está assumindo várias formas, Swarupa, para poder servir. Então, ele estava dizendo isso. O Senhor Chaitanya, então, ficou sem Danda. O Senhor Nityananda era muito polêmico. Ele é conhecido como Avaduta, é a classe mais elevada de transcendentalista, o qual já não consegue mais se comunicar com as pessoas materialistas de forma lógica. O materialista encontra um Avaduta e ele não consegue reconhecer que é uma pessoa santa. Ele olha para o Avaduta e ele pensa, esse é um louco. Isso é o que pensa o materialista. Um devoto, ele desce da sua plataforma elevada de amor por Deus e desce a sua consciência até o estádio de Madhyamadikari, que é um estado mediano, para poder ensinar o materialista, falar com lógica que o materialista consiga entender, com a lógica mental, de que o materialista possa entender para ele transmitir a mensagem. Mas o Senhor Nityananda, ele ensinava e ainda assim estava na plataforma mais elevada de loucura de amor por Deus. Mesmo como um louco, o Senhor Nityananda conseguia dar misericórdia para os mais pecaminosos. E ele só conseguia alcançar os mais pecaminosos porque ele era um louco. Então, um Avaduta é alguém que está acima de todas as regras e regulações. Tudo o que ele faz, mesmo que pareça contaminado, é puro. Não existe contaminado ou puro. Para o Avaduta só existe o eterno um. Para o Avaduta, tudo é Deus. Não existe outra coisa além de Deus, em suas diversas manifestações. Então, ele não tem questão de ter algo contaminado ou algo purificado. Ele está na plataforma do absoluto. Então, Nityananda, ele tem esse nome, Nityananda, que alguns afirmam que é um nome para brahmacharis e outro para sannyasi. Mas ele permanece com esse nome quando o Senhor Chaitanya chama ele em confidência e conversa com ele em particular. Depois disso, o Senhor Nityananda vai embora para Bengala e o Senhor Chaitanya fica em Jagannatha Puri. E eles nunca mais se encontram. Quando o Senhor Nityananda chega na Bengala, ele se casa. E ele estabelece a vida familiar como padrão para um guru transmitir conhecimento. O Senhor Chaitanya proibiu todos os devotos de tomar sannyasa. Ele havia tomado. Mas ele proibiu seus seguidores de receber sannyasa, a renúncia. Instruiu Nityananda que fosse para Bengala e estabelecesse a família como base da religião Gaudiya Vaishnava. Então, o Senhor Nityananda iniciou vários discípulos, chefes de família, e até hoje, diversas sucessões discipular estão propagando esse conhecimento, mantendo aceso o fogo do templo
Existem templos desde a época do Senhor Nityananda que foram fundados por ele, que são adorados pelos descendentes dos discípulos do Senhor Nityananda. Então, o Senhor Nityananda se casou com Mãe Janavi e Mãe Vashuda. E ali ele teve um filho, Virabhadra, com a Mãe Vashuda, e Janavi, ele teve muitos discípulos. Janavi, ela deu iniciação para muitos discípulos. A primeira esposa, a mais velha, deu um filho real, que é Virabhadra, e a outra esposa não teve filhos, mas teve muitos discípulos que foram entregues todos ao Senhor Nityananda. Todos os discípulos de Mãe Janavi são entregues ao Senhor Nityananda. Escola Sarasvati também vem dessa sucessão dos discípulos de Mãe Janavi. Então, o Senhor Nityananda, ele cumpre a missão do Senhor Chaitanya como Guru Tattva. O Senhor Chaitanya não deu iniciação para ninguém. Gauranga nunca iniciou ninguém. Mas o Senhor Nityananda estabeleceu um método formal de iniciação espiritual para receber essa mensagem do avatar dourado da era de Kali. Sri Nityananda Rama Ki Jai. Profundo. Você pode falar o que você sentiu, o que você... Olha, o que me veio foi forte a questão do serviço devocional, da aproximação com Deus, né? Porque ele avançou no serviço, principalmente essa última deixada que você deu, né? Da forma que ele fez, o que ele fez para levar o conhecimento, né? Aqueles mais caídos, aqueles que estavam mais abandonados, né? E passando, né? Para que todos pudessem evoluir. Né, em vários aspectos você colocou, né, do momento que ele disse, não, isso não pode ser feito, porque, né, se você derrubar essa alma, vamos colocar assim, né, vai derrubar todos, né, e aí ele vai desenvolvendo essa afeição imensa, né, desenvolvendo, não, tem já nato, né, afeição imensa por Deus, esse serviço devocional e passando para todos os existentes também, que teve contato com ele, e até hoje, né, com o Guru Jaga, e me passando também esse conhecimento, e tendo essa possibilidade também de aprender mais, e também passar para os demais, né, que é o serviço devocional. E além de ter as adorações, né, aqui está lá minhas deidades, bonitinhas ali, e a gente faz também as praxadas e oferecimentos e tal, tendo essa relação, e mas o importante também é a aproximação, né, como você colocou, que aqui tudo é superável, mas a aproximação, conhecimento e levando o outro à evolução desse conhecimento, né, aprendizado do conhecimento. Foi essa mensagem que ficou aqui, os nomes e as referências só com o tempo, mas me deu esse êxtase assim, de amor profundo, né? Dedicação profunda, e só quem ama profundamente é uma entrega total, né? Dessa entrega total. Um amor transcendental, entrega total. Não tinha nada. Sim. Jai Nitai. Jai Nitai. Assim, e uma outra questão, né, que você falou, né, da serpente, de Vishnu e tal, e que vem e vai, e aí me passou até sobre a respiração, nossa respiração, e parece, né, também que inala, como nós acabamos de fazer, exala, e contrai e expande o tempo todo, é uma semelhança, né? É verdade. O nosso próprio corpo está manifestando a natureza do universo. O tempo todo, né? Porque através da respiração que é a vida, né? A vida, e a vida, quem dá a vida para todos esses seres, né? Faz com que exista nessa existência. E vem dessa forma, né? Contraindo e expandindo o tempo todo, constantemente. Interessante.
tal qual o exercício de pranayama, que nós Tal estávamos qual exercício de executando. pranayama. Que lindo. Gratidão, Tulas. Gratidão também, Euro, e assim, muito obrigada mesmo por todo esse ensinamento, né, que você vem passando para a gente, né, para mim, principalmente, né, e assim, é um aprendizado e tanto, né, conhecer essa cultura, né, ter esse conhecimento e ter essa aproximação com o divino, não é? Porque através desse conhecimento a gente faz também essa conexão. E muito grata por isso. Dele. A gente se encontra então, né? Um abraço apertado Ah, e isso. Para a gravação.